Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muito bom dia! Com essas palavras sagradas, nós começamos mais um dia, agradecidos a Deus pela noite, pedindo a bênção dele no decorrer desse dia. Sabemos que esse dia pode ser desafiador para nós, mas tendo a garantia da presença do Eterno, nós alcançaremos a vitória. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmos 119, o versículo 90, onde a Bíblia diz o seguinte: a tua fidelidade estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor origina a vida. Da palavra do Senhor a salvação. Da palavra do Senhor a recuperação. Da palavra do Senhor, na verdade, tudo aquilo que nós precisamos é crer, é nos submeter à vontade do Senhor e permitir que Ele conduza a nossa vida. Eu não sei onde você se encontra nesse momento, mas o meu pedido a Deus é que Ele esteja ao teu lado, abençoando você, estendendo as suas mãos sobre a sua vida, para que aonde nós estivermos, a mão do Eterno estando sobre nós, recebamos a bênção dEle. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 9, o versículo 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. O que nós lemos no versículo 1 do capítulo 9 do livro de Neemias é resultado do estudo da palavra do Senhor. Uma vida de confissão, uma vida de arrependimento, uma vida de abandono ao pecado é resultado da palavra do Senhor. Sem a palavra de Deus não há mudança de vida. Sem entender o que Deus espera de nós, não há conversão. Quando nós entendemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos impulsiona a cada dia a nos submetermos à sua vontade e sermos praticantes da palavra do Senhor. E foi de fato o que aconteceu com o povo de Deus naqueles dias. Eles ouviram a palavra do Senhor. A palavra de Deus tocou no coração de cada um deles e automaticamente os israelitas se voltaram para Esdras e Neemias e falaram: nós precisamos renovar a aliança com o Senhor. Nós estamos colocando pano de saco sobre a nossa cabeça, porque nos envergonhamos com a vida que temos levando e reconhecemos a santidade do Deus de Abraão, do Deus dos nossos pais, e não podemos permanecer da mesma forma. Nenhuma pessoa jamais conseguirá manter um relacionamento sólido com Deus se ele acaricia no seu coração algum pecado. Todo relacionamento sólido construído com o Senhor tem como base uma vida de confissão, uma vida de arrependimento, um abandono do pecado por inteiro. O próprio Espírito Santo é responsável em implantar no nosso coração o repúdio pelo pecado, embora esteja nas nossas mãos o direito de fazermos as nossas escolhas, mas esse é o papel, nos advertir, nos mostrar, nos ensinar o caminho, mas somos nós que decidimos por onde nós queremos caminhar. Neemias capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: fizesse sinais e milagre contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Não existe um versículo que nos declara que Deus é Criador maior do que o versículo que nós acabamos de ler. Deus é originador da vida. Deus é criador de todas as coisas. É Ele que mantém os seres humanos sobre a face dessa terra. É Ele que sustenta todas as suas criaturas, os animais e a própria natureza inanimada. A própria sobrevivência do povo de Deus naquele período era uma compreensão de cada judeu de que era a mão do Eterno, era resultado da bênção de Deus. Se um dia eles foram para o cativeiro babilônico e depois então agora retornaram, tiveram a alegria de poder reconstruir o templo do Senhor e reconstruir os muros da cidade, toda essa dádiva era reconhecida como sendo a mão do Criador sobre as suas vidas. Como nós podemos ler no versículo 13, nesse momento cada judeu relembrava o momento da aliança com o Senhor. O momento em que Deus desceu sobre o monte Sinai e entregou nas mãos de Moisés a lei do Senhor, a expressão do caráter do Senhor. E o povo tinha assumido uma aliança de amor, de fidelidade, de amar a Deus com todas as suas forças. Nesse momento, eles estavam renovando com Deus o compromisso de viver uma fidelidade, de amá-lo, de servi-lo
com todas as suas forças. A lei de Deus não salva ninguém, mas a lei de Deus nos mostra os nossos pecados, e quando reconhecemos que nos deparamos com os nossos pecados, a cura para o nosso pecado não está na lei, mas a cura do nosso pecado está na pessoa de Jesus Cristo. Além deles terem lido e se lembrarem da lei de Deus, eles também leram os 5 primeiros livros deixados por Moisés, conhecido como o Pentateuco. Neemias capítulo 9, o versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: o teu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. O povo tinha plena compreensão da lei de Deus, mas eles sabiam que deveriam também viver uma vida em harmonia, em conformidade com o 4º mandamento. O sábado não tinha nascido no coração de Moisés. O sábado provinha da criação, e Deus no Monte Sinai colocou na sua lei, dando para que Moisés entregasse nas mãos do povo, para que ele jamais se esquecesse de quem era Criador dos céus e da terra. O sábado traz para o nosso coração essa lembrança de que nós precisamos nos submeter, adorar, reconhecer e viver uma vida fiel ao Criador de todo o universo. É o próprio Neemias que se responsabiliza em levar toda uma nação a viver em fidelidade, em adoração a respeito a um dia da semana. Ele sabia da importância, ele sabia da aliança assumida com Deus, ele sabia que para construir uma nação forte era necessário viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Eis a razão pela qual Neemias se submete à palavra do Senhor e conclama a bênção de Deus sobre a vida de todo o seu povo. Como nós podemos ler no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o próprio Neemias reconhece do simbolismo do maná dado por Deus para o seu povo no deserto. Deus se fez pão para alimentar o seu povo. Ele é reconhecido como sendo o pão da vida. Aqueles que querem viver uma vida forte no Senhor precisam se alimentar do Senhor, que é o pão da vida. Ele mesmo disse que somente ele saciaria a fonte do coração de todos os seres humanos. Hoje em dia nós temos nos deparado com tantas pessoas que têm tentado saciar a sede da sua vida em coisas desse mundo e jamais irão conseguir. Alguns tentam preencher o vazio do seu coração se valendo de algumas coisas que existem nessa terra, como álcool, como drogas, tabagismo, comida em excesso, mas acabam percebendo que nada disso preenche o vazio do coração. Somente aqueles que buscam ao Senhor, somente aqueles que se alimentam de Cristo, somente aqueles que bebem da água da vida, de fato conseguem preencher o vazio que está lá no fundo do seu coração. É por isso que a cada dia nós precisamos buscar ao Senhor, clamar por Ele, pedir forças, e dessa forma nós alcançaremos a verdadeira felicidade que Deus almeja para os seus filhos. Dos versículos 16 ao versículo 21, nós vemos a fala de Neemias. Neemias apresenta o povo a Deus e fala que Deus é um Deus da segunda chance, é um Deus da misericórdia. Deus não abandonou o seu povo, embora Deus tivesse permitido que o seu povo estivesse no cativeiro babilônico, mas foi Ele mesmo que com mão poderosa encontrou todos os meios possíveis para que o seu povo mais uma vez pudesse voltar à sua terra e restabelecer as suas vidas. O Deus de Abraão poderia ter dado as costas para esse povo e assumido uma aliança com outro povo. Mas Ele é fiel, Ele é real. Se Ele tinha assumido aliança com esse povo, jamais Ele poderia quebrar. Ele continuaria insistindo, mas dependeria de cada judeu, de cada israelita, abrir seu coração, se submeter à vontade do Senhor e permitir que Deus conduzisse a sua vida. Da mesma forma como Deus um dia perdoou o seu povo, essa mesma palavra nos ensina como é que nós devemos viver nos dias em que nós estamos vivendo. O Senhor, na prática, ensinou a cada israelita o que é perdoar 70 vezes 7. É o que nós precisamos aprender nos dias em que nós estamos vivendo. Nós também precisamos perdoar 70 vezes 7. E sabemos que esse número é um número simbólico. O limite para perdoar alguém não existe. Nós devemos nascer perdoando e devemos morrer perdoando. É a proposta do Evangelho para cada cristão e é dessa maneira que nós precisamos viver a cada dia, aonde nós estivermos. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. A vida de todo cristão precisa ser marcada pela confissão e pelo arrependimento. Nós precisamos entender uma coisa.
Nenhum desses frutos é obra da natureza humana, é obra do Espírito Santo. Aqueles que se submetem ao Senhor irão alcançar esses frutos na sua vida. Aqueles que buscam ao Senhor Deus nos presenteia o seu Espírito e nós conseguimos produzir os frutos vindo do Espírito, que é confessar os nossos pecados e viver uma vida de arrependimento. Um ser humano sem o Espírito Santo na vida, ele tem prazer no pecado e não quer abandonar o pecado. Mas alguém que é templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus coloca no nosso coração o desejo de abandonarmos o pecado, amarmos ao Senhor e vivermos uma vida fiel ao Senhor. E foi isso que o povo de Deus fez. Se voltou para Deus, Deus o presenteou com o Espírito Santo e eles abriram seus corações e estavam dispostos a viver uma vida consagrada, dedicada a Deus. É por isso que nós não podemos nos demorar de irmos ao Senhor. É por isso que a cada dia eu tenho chamado a você para que nós possamos sermos intercessores, orarmos por nós mesmos, fazermos um sacrifício vivo, abrirmos o nosso coração, submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Vivendo dessa forma, tenha certeza, a bênção de Deus, a mão do Eterno estará sobre a nossa vida e nós alcançaremos a bênção do Senhor. Não é porque somos merecedores, nós somos indignos, já nos envolvemos com o pecado, merecemos a morte eterna, mas pelo fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, Ele pagou o preço por nós, Ele nos dá o direito e mediante o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, muito obrigado pelo seu sacrifício, pela entrega do seu Filho, ou morrer por nós na cruz do Calvário. Nós queremos a cada dia amá-lo cada vez mais, nós queremos servi-lo cada vez mais. Permanece conosco nesse dia, nos toma nas tuas mãos, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.